Fala galera, beleza? Gente, hoje eu vou dar continuidade à série de vídeos que eu comecei aqui no canal falando de como funcionam os poderes dos personagens dos quadrinhos, dos heróis, dos vilões, dos anti-heróis. Eu comecei falando do Superman, que é o principal herói, assim, se a gente for pensar, é o principal herói. Depois eu falei do Capitão América, falei do Flash, e por último, eu falei do Lanterna Verde, como funciona o poder desses personagens. Hoje eu vou dar continuidade e vou falar como funciona o poder do Gigante Esmeralda, o Hulk da Marvel, como seu poder funciona. A gente vai tentar entender como funciona esse poder desse personagem muito poderoso do universo Marvel. Então fiquem até o final que vocês vão entender como funciona esse poder desse personagem. Entendeu, gente? Mas antes de começar o vídeo, vou pedir algo muito importante para vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal clicando no botão inscrever-se. Também vou pedir que ative o sininho de notificações, é muito importante, sem ele vocês não recebem a notificação. E curta os vídeos dando like, tudo isso ajuda muito o canal. Mas também vou pedir outra coisa, hoje eu estou disponibilizando no canal 3 links, um para o Apoia-se, um link para uma conta bancária e um link do PayPal. Essas 3 opções são para vocês poderem ajudar o canal financeiramente com doações. Vocês podem doar o que vocês quiserem. E essa doação que vocês vierem a fazer vai reverter tudo para o canal. Para brindes, prêmios e tudo a coisa que eu puder trazer aqui para enriquecer mais o canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, gente? Bem, gente, como eu falei, hoje vamos estar falando como funciona o poder do Hulk, do Gigante Esmeralda, que no início não era esmeralda, era cinza, era para ser cinza. Mas bem, gente, a gente vai tentar entender como funciona o poder desse ser poderoso, desse ser que é um dos grandes personagens dos quadrinhos da Marvel, considerado um dos pesos pesados da Marvel. O poder do Hulk pode ser comparado como de entidades cósmicas, com os Arautos Galácticos, ou talvez até ultrapassando esses Arautos Galácticos. Mas assim, a gente vai tentar entender como funciona. Vamos lá, vamos começar pelo início, sempre pelo início. Hulk, na realidade, foi criado em 1962 por a lenda dos quadrinhos Stan Lee. E inicialmente o Hulk não era para ser verde, era para ser cinza. Mas por um erro na mistura das tintas dos quadrinhos, ele passou a ser verde e depois deixaram ele verde. Mas vamos entender, vamos começar pela origem do personagem. Hulk, na realidade, é o alter ego do Dr. Bruce Banner, um cientista, um dos gênios do universo Marvel, que trabalhava com a energia gama, a radiação gama, que é uma das fontes de radiação mais poderosas do universo. Ele era um cientista encarregado de desenvolver uma nova arma para os Estados Unidos, a bomba gama, que seria uma das bombas mais destruidoras e mais poderosas do arsenal americano. Ao executar um teste com o primeiro protótipo da bomba gama, o que aconteceu? Um rapaz ficou preso com seu carro no deserto onde seria feita a explosão da bomba gama. O Bruce viu aquele garoto e pediu para um dos cientistas não deixar que a bomba fosse detonada. Mas esse cientista era um espião e queria que o Bruce morresse, porque se o Bruce morresse, a pesquisa com a bomba gama não iria avante. Então, ele manteve a detonação da bomba. O Bruce foi até o rapaz, viu que a bomba ia explodir, pegou o rapaz, levou o rapaz para uma trincheira onde ele estaria protegido e a bomba explodiu. Ele foi atingido pela explosão gama total. Na realidade, uma pessoa comum seria morta na hora, seria vaporizada, mas Bruce comum não era. Eu acho que o Bruce, desde criança, já era mutante. Ele era mutante. A única explicação para que ele não morresse com aquela explosão é que ele era mutante. Mas bem, a bomba não o matou e, inicialmente, quando chegava a noite, ele se transformava num gigante cinza, não esmeralda. Claro que depois ele mudou para esmeralda. Depois também mudou a forma dele se transformar. O Hulk, toda vez que ficava irritado, o Bruce toda vez que ficava irritado, se transformava no Hulk e ele começava a destruir. E os poderes do Hulk é força absurda, gigantesca, resistência gigantesca,
capacidade de regeneração gigantesca, ele tinha tudo a um nível extremo. E esse poder aumentava ainda mais quanto mais raiva ele tinha. Esse era o poder do Hulk. Mas vamos entender como funciona o poder do Hulk. Como é? Como eu disse no início, para mim o Hulk, o Bruce Banner, era um mutante. E qual a mutação do Bruce Banner? A mutação do Bruce Banner é absorver radiação. Absorver radiação e converter ela em poder. E como a radiação gama é uma das radiações mais poderosas, é a energia mais poderosa, ele absorve muito mais radiação gama. Na realidade, ele absorve qualquer tipo de radiação e converte isso em radiação gama. De alguma forma, o seu corpo converte isso em radiação gama. Por isso que ele não morreu na explosão. Ele praticamente absorveu a energia gama, o corpo dele absorveu. E aí que vem outro ponto principal. Ele absorve a radiação gama e pode converter isso em poder. Pode fazer ele ficar mais forte, mais resistente, capacidade de regeneração maior, e aí ele se transforma. Ele se transforma num Hulk, naquela criatura esmeralda, grande, e quanto mais radiação ele converte, mais ele fica forte. Só que existe um problema. O Bruce, desde que era criança, ele foi abusado muito pelo pai. E ele criou transtornos, múltiplas personalidades. Tanto que isso é mostrado nos vários quadrinhos, que o Bruce, em determinada época, quando ele era criança, ele era muito machucado, a raiva dele crescia. Depois, quando ele era adolescente, ele se tornou meio mulherengo. E assim, quando ele cresceu, ele viu que ele tinha que ter responsabilidade e se tornou mais com o personagem do Bruce. Uma pessoa mais retraída, mais na dele, que gostava de fazer tudo certo. Ele tem 3 personalidades. Uma das personalidades é infantil, de quando ele era criança. A segunda personalidade é uma personalidade mais, digamos, abusiva, malandra, bon vivant, que gosta de se aproveitar das coisas, ter do bom e do melhor. Eu botaria como malandro, mais malandro. E a terceira é do próprio Bruce Banner. Uma pessoa dedicada, mais centrada, mais racional. Então são essas 3 personalidades. E uma quarta personalidade, que a gente viu há pouco tempo, que é uma personalidade mais maligna, mais sanguinária. Essa a gente não vê ocasionalmente, mas só essas 3 principais que a gente vê. Quando o Bruce se transformou pela primeira vez, o que aconteceu? A radiação fez com que ele se dividisse em 3 personalidades. A do Bruce, a infantil, que se transforma no Hulk cinza, e a do malandro, que se transforma no Hulk cinza. São essas 3 personalidades. A primeira transformação fez que ele regredisse para personalidade infantil. Por isso que o Hulk, com as primeiras transformações, é um Hulk com baixa inteligência. Porque ele é a ira da criança, é a criança com raiva. Não é que ele não seja inteligente, ele acessa a inteligência do Bruce, mas ele é uma criança com raiva, por isso que ele tem raiva, por isso que a força dele aumenta, porque a raiva contida na criança é muito grande, e isso faz com que o Hulk fique cada vez mais forte. Ele não é com inteligência limitada, ele é apenas uma criança que não consegue controlar seus pensamentos, que não consegue controlar suas emoções. E aí a gente vê que as emoções são o gatilho do poder do Hulk. Quanto mais raiva, quanto ele estiver mais sentindo reprimido, mais poder ele consegue. Ele não consegue o poder de outras emoções, como a calma, mas sim da raiva, que são emoções mais fortes. E essas emoções fazem com que a radiação que está contida nele, que ele absorve, aumente cada vez mais, aumentando o poder dele. E quando mais forte, com mais raiva ele fica, mais forte ele fica, mais resistente ele fica, com mais regeneração ele fica. Se ele é furado por uma faca, com quanto mais raiva ele tiver, mais o ferimento se cura instantaneamente. Ou, praticamente, a pele dele se torna impenetrável, com uma força que vai aumentando a cada segundo. Se ele enfrenta um personagem como Coisa,
o poder dele vai ultrapassando do coisa. Se ele enfrenta um personagem como o próprio Thor, que tem uma força divina gigantesca, o poder do Hulk vai se igualando ao do Thor. Se ele enfrenta o poder, digamos, de um Arauto de Galactus, o Surfista Prateado, o poder dele pode chegar próximo ou até igualar ao do próprio Surfista Prateado, em nível de poder bruto. Eu estou falando em nível de poder bruto. Claro que o Surfista Prateado possui outros poderes, mas o Hulk é um ser extremamente poderoso. Ele pode, com um único soco, rasgar uma placa continental. Com as suas palmas, ele pode fazer tufões de classe 5, 6 ou 7. O seu soco na crosta terrestre pode fazer terremotos de classe 12. Além disso, se ele realmente chegar no nível de próxima força, o poder de um Arauto de Galactus, como o Surfista Prateado, se ele der uma palmada, ele pode fazer a atmosfera da Terra sair. Ele pode fazer com que a atmosfera da Terra seja liberada para o espaço. Então, o nível de poder do Hulk é gigantesco, gigantesco. Isso, se a gente for considerar o poder do Hulk verde. O Hulk verde é o Hulk, na realidade, com maior poder bruto, porque é a raiva concentrada através da personalidade infantil dele. Mas nós não temos só o Hulk verde, temos o Hulk cinza também. Hulk cinza é outra personalidade do Bruce. Na realidade, a personalidade malandra, de quando ele era jovem, quando ele saía com várias mulheres, quando ele jogava, como bebia. É uma personalidade mais... não é maligna que é a palavra. É uma personalidade mais suscetível a fazer coisas erradas. Mas, nessa personalidade, o Bruce retém a sua inteligência inteira. Claro que ele não retém a inteligência a nível gênio do Bruce, mas tem a inteligência de perceber o que está acontecendo, de poder reagir, de saber como vai fazer, de manter relações, saber com quem ele está falando, o que não tem. E ele é extremamente forte. A nível de poder, o Hulk cinza é mais fraco que o Hulk verde, mas é extremamente poderoso. Ele também pode concentrar a raiva dele, mas não no nível do Hulk verde. O Hulk cinza é extremamente poderoso porque, na realidade, ele tem um intelecto muito próximo do Bruce Banner. Mas, claro, não o nível gênio do Bruce Banner, mas isso já lhe dá um buster de poder muito grande. Mas aí a gente tem o Bruce Banner Hulk, ou o Dr. Hulk, que é a fusão do Banner, do Hulk cinza e do Hulk verde. Ele mantém o poder dos três: o intelecto gênio do Bruce, a capacidade do poder de absorver radiação e ficar muito mais forte, mais que o Hulk cinza, e a sagacidade do Hulk cinza. Ele tem os três, o melhor dos três. Isso o faz ficar extremamente poderoso. Claro que não ao mesmo nível do Hulk verde infantil, com a personalidade infantil, mas muito mais forte que o Hulk cinza. Claro que o Hulk, o Dr. Bruce pode sentir raiva, pode aumentar seu poder, expandindo ele muito, mas nunca chegando ao nível do Arauto de Galactus, mas sim a personagens da Marvel, como passando o poder do Coisa, chegando ao próprio nível do Thor e nunca passando o poder do Thor. E assim, é um dos Hulks mais equilibrados. Mas assim, vamos falar um pouco mais do quarta personalidade do Hulk, que é a personalidade sanguinária. Essa personalidade foi vista numa saga há pouco tempo, em que praticamente a alma do Bruce saiu do corpo e ele foi dominado por um demônio. É isso que aconteceu. Então o Hulk se tornou sanguinário. Mas na realidade, esse evento que tornou o Hulk quase um demônio é o extremo da raiva, que faz praticamente se a cabeça do Hulk é estourada, ela regenerar automaticamente. É o extremo da raiva. É a raiva chegando no seu limite máximo, em que ele não vê mais nada na frente dele a não ser sangue. Por isso que eu chamo o Hulk sanguinário. Esse Hulk é extremamente perigoso. É praticamente impossível de ser vencido, porque se regenera.
Ele altamente se regenera. Acredito que se jogasse o Hulk cinza dentro de uma estrela, ele sobreviveria, porque a raiva dele alcançaria um nível gigantesco. Claro que ele não conseguiria destruir uma estrela, mas ele conseguiria sair da estrela. Com certeza ele conseguiria sair da estrela. Esse Hulk é um dos Hulks mais poderosos e o poder dele ultrapassa provavelmente o poder dos Arautos de Galactus, chegando ao nível de entidades cósmicas, praticamente ao nível de entidades cósmicas. Mas esse personagem é poucas vezes visto, só nessa saga que ele apareceu, entendeu? É um personagem que provavelmente a Marvel não tem nem interesse de colocar muito, porque o personagem seria um personagem muito difícil de ser vencido, muito difícil de ser vencido. Mas voltando ao ponto em que eu falei que o Bruce Banner é mutante, sim, o Bruce Banner é um mutante. E isso nunca foi explicado. Isso, na realidade, eu estou falando porque, como acontece na DC, tem a questão de pessoas que têm a capacidade de ativar determinadas opções de seu genoma e se transformarem em meta-humanos. A Marvel tem os mutantes, mas os mutantes já nascem mutantes. Na DC não existe a questão do mutante, e sim do meta-humano. O meta-humano nasce com uma determinada característica do seu genoma. Um determinado acidente pode fazer com que esse gene se ative e se adapte à situação onde ele está. Já no universo Marvel não existe essa questão. Então, como não existe essa questão de meta-humanos no universo Marvel, o que se encaixa melhor na história do Bruce Banner, do Hulk, é que ele seja mutante. Eu acredito plenamente que o Bruce seja mutante, que o poder dele seja absorver energia, radiação e converter em poder bruto. E devido a ele ter um transtorno de múltiplas personalidades, esse poder foi ativado dessa forma. Ele se transforma, inicialmente a transformação faz regredir para uma personalidade infantil. No decorrer de sua vida ele pega a personalidade mais malandra e chegou no equilíbrio entre as três personalidades, tornando o Dr. Hulk. Isso que acontece com o Hulk. E Hulk é um personagem muito poderoso, é um dos personagens mais poderosos do universo Marvel, realmente é um dos personagens mais poderosos. E assim, acho bem interessante esse personagem, entendeu? Acho bem interessante esse personagem. É um dos personagens que eu mais gosto do universo Marvel. Dentro do universo cinematográfico da Marvel, esse personagem não foi muito bem aproveitado. O poder dele foi reduzido muito. Eu gostei mais do Hulk do segundo ator, do Edward Norton, que interpretou um Hulk muito mais próximo dos quadrinhos do que os dois personagens anteriores. O primeiro Hulk, que é o Banner, que é o ator que faz o Hulk, e o terceiro Hulk, que é o Hulk que nós vimos nas sagas do universo Marvel, dos Avengers, do Saga do Infinito. E a gente viu ali, durante até a série da She-Hulk, que é para mim uma das séries horríveis do universo Marvel. Mas assim, de todos esses, o Edward Norton é que se aproximou muito mais do Hulk dos quadrinhos, entendeu? Do Hulk dos quadrinhos. Mas sim, é um personagem que eu gosto bastante, que é um personagem muito interessante, um personagem rico, que tem uma mitologia muito boa, histórias maravilhosas, como a Hulk War, que é uma saga muito legal, para mim uma das melhores sagas do Hulk. O Hulk voltando para a Terra para se vingar da morte da sua esposa e seu filho. Eu achei isso muito maneiro, e o desfecho é bem legal. Eu acho o universo do Hulk muito maneiro. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Hoje nós falamos de como funcionam os poderes do Hulk. Eu falei como eles funcionam, disse mais ou menos sua origem, a minha ideia do que o Hulk é, que para mim o Bruce Banner é mutante. Para mim é isso. Não estou dizendo que essa informação está dentro do cânone do Hulk, é apenas uma opinião minha, entendeu? E como opinião, gostaria que vocês respeitassem. Vocês têm todo o direito de discordar, mas é a minha opinião. Entendeu, gente? Bem, galera, como eu falei, hoje é vídeo do Espaço Nerd. Sexta-feira nós vamos ter um vídeo super maneiro aqui no canal. Aguardo vocês. Até sexta e tchau!